Graça e paz, irmãos, boa noite. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos nessa transmissão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós vamos começar a nossa mensagem nesta noite, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 11 ao 21. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 11 ao 21. A palavra de Deus nos diz assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Senhor Santo Deus, glorioso Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque só o Senhor é Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Ó Pai, nós nos dirigimos ao Senhor. Te pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados e iniquidades diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha dirigir esta mensagem. Que os nossos corações, iluminados pela influência, pelo trabalhar do Teu Espírito Santo em nossos corações, possam entender, compreender e praticar a Tua palavra. Para que nós sejamos canais, ó Deus, de salvação para aqueles que não te reconhecem ainda como Senhor e Salvador de suas vidas. E também de crescimento espiritual nosso e também de todos os que nos rodeiam, que já são teus filhos, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 11 ao 21, e temos como o tema desta mensagem, nesta noite, perdão e reconciliação, expressões do amor cristão. Então, perdão e reconciliação, expressões do amor cristão. Embora tenhamos lido para efeito de contexto os versículos 11 ao 21, nós queremos ter uma ênfase maior nos versículos 18 a 21 nesta noite, que diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esses aí são os versículos que nós vamos ter uma ênfase, e depois nós vamos, inclusive,
para alguns textos que mostram isso na prática, na vida de 3 homens. Pois bem, o Senhor, ele em Cristo, ele dá o primeiro passo, ele vai em direção ao homem para oferecer reconciliação. A primeira coisa que nós olhamos aqui, percebemos nesse trecho, é que o Senhor, ele não espera que alguém queira a vontade dele. Ele sabe que nós somos desesperadamente pecadores. Ele sabe que a nossa condição é de buscar a própria vontade, não a vontade dele. Então, o que ele faz? Ele toma iniciativa, toma iniciativa de reconciliar um relacionamento que tinha sido quebrado por causa do pecado. Então, tudo o que nós temos, todo o ministério de reconciliação, todo e qualquer tipo de relacionamento que nós podemos ter com Deus e todo e qualquer tipo de relacionamento saudável que qualquer pessoa pode ter com outra pessoa vem de Deus. É o Senhor que opera o ministério da reconciliação e nos dá o ministério da reconciliação. É por causa desse ministério da reconciliação que existem relacionamentos saudáveis entre os seres humanos, principalmente entre os crentes em Cristo Jesus. E o que nós vemos assim é que o versículo 19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós temos aqui o ministério da reconciliação, e nós temos também no versículo 19 a palavra da reconciliação. Esse primeiro ponto, que é a questão do ministério, passa justamente a ideia de aquele que recebeu uma convocação. Aquele que recebeu uma vocação. O ministério, ele passa a ideia de alguém que recebe de uma autoridade maior, ele recebe uma possibilidade, uma autorização, um privilégio de representar aquela autoridade maior, de representar os interesses daquela autoridade maior diante de outras pessoas, de outras situações e de demandas que possam surgir. Então, por isso nós somos chamados de ministros e por isso nós recebemos o ministério da reconciliação, para representar aqui na terra os interesses do Senhor, para representar aqui na terra as demandas do Senhor em relação a todas as coisas. E isso é possível porque o Espírito Santo, ele age em nossas vidas. Isso é possível porque Jesus Cristo conseguiu isso na cruz. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Sem a morte de Jesus na cruz, esse ministério não seria possível. Sem a morte de Jesus, a nossa possibilidade de termos relacionamentos 100% saudáveis uns com os outros e, principalmente, o mais importante, relacionamento saudável com o Senhor não seria possível. Então, o ponto de partida é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O ponto de partida é o fato de que o Senhor não esperou que nós nos tornássemos bonzinhos. Pelo contrário, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que ficássemos bonzinhos, ele não esperou que tivéssemos algum tipo de melhora, ele não esperou que nós tivéssemos alguma possibilidade ou oportunidade criada em nossos próprios corações para caminharmos em direção dele, sabendo ele que nós nunca teríamos essa possibilidade, então ele caminha em nossa direção. Ele entrega o seu filho Jesus Cristo, morre em nosso favor e ressuscita ao terceiro dia, vence a morte. E assim o Senhor nos dá o ministério da reconciliação.
E como é que esse ministério ele se dá? Ele se dá pelo fato de que ele põe, versículo 19, novamente nós vemos, ele põe em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, é dada a nós a possibilidade de, com nossas palavras, nós pregarmos o evangelho para aquelas pessoas que são separadas, estão separadas de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós antes éramos inimigos do Senhor, inimigos de Deus. Agora, com a possibilidade da pregação, o ministério da reconciliação, então agora nós podemos pregar o evangelho para outras pessoas, assim como o evangelho foi pregado a nós e houve uma reconciliação. Aqueles que eram inimigos, nós que antes éramos inimigos do Senhor, agora fomos feitos amigos, amigos de Deus. E não só isso, filhos de Deus. E não para por aí, co-herdeiros com Cristo, da herança que Cristo, pelo seu mérito, e só Ele merece, recebeu. Então, tudo isso nos foi dado, e nos foi dada também agora a possibilidade de repartirmos isso para outras pessoas. Não através de um conhecimento mirabolante, não através de algo que se diga a portas fechadas, de algum conhecimento a mais, não. A pura e simples pregação do Evangelho. Apenas e tão somente dizer para as pessoas que nós conhecemos, e esta deve ser a nossa obrigação, e esta deve ser a tônica de nossas vidas, dizer para as outras pessoas que elas precisam se reconhecer como pecadoras, totalmente pecadoras, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor, e pedir-lhe ajuda para que o Senhor lhe dê agora a possibilidade de uma nova vida em Cristo Jesus. Somente isso. Não existe na pregação do Evangelho algo que vá além disso. Arrependimento genuíno pela vida pecaminosa, pedido sincero de perdão e pedido de ajuda, reconhecendo que não consegue sozinho, pedido de ajuda para que o Espírito Santo possa agora conduzir a sua vida em uma outra direção. É isso que a palavra de Deus chama de conversão, é isso que a palavra de Deus chama de se render aos pés de Jesus, é isso que a palavra de Deus chama de novo nascimento, é isso que a palavra do Senhor nos chama de beber da água que jorra para a vida eterna. E outras expressões que o Senhor nos dá na sua palavra. Então aí nós temos a reconciliação, ela feita através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Tá certo? Então, um outro ponto agora de reconciliação é aquela reconciliação entre as pessoas. Nós sabemos que cada um tem um jeito de ser. Nós sabemos que cada pessoa tem uma maneira de enxergar as coisas, uma maneira de enxergar as situações, que há uma possibilidade de 10 pessoas estarem em um ambiente, vivenciarem determinada circunstância e talvez ali, ao final daquela circunstância, haver 10 opiniões diferentes acerca de um mesmo fato. Então, o que é que acontece? Esse ministério da reconciliação, juntamente com esta palavra que foi dada a nós, palavra de reconciliação, ministério de reconciliação, como diz o versículo 18, palavra de reconciliação, como diz o versículo 19, agora nos dá a possibilidade de nós, por amor a Cristo, por gratidão por esta salvação que o Senhor Jesus conseguiu na cruz do Calvário em nosso favor, nós agora termos um único pensamento, nós agora termos uma única visão. Nós agora buscarmos um entendimento por amor a Cristo, por amor uns aos outros e por amor à expansão do Evangelho, por amor ao bom nome de cristão. Então, o ministério da reconciliação nos dá
A palavra de reconciliação também nos dá esta possibilidade de vivermos reconciliados, primeiramente com Deus e também uns com os outros. Então, o que é isso? Amor na prática. Amor de tal maneira que nós, na prática, podemos ter um relacionamento com o Senhor, porque fomos reconciliados com Ele, porque Ele nos reconciliou. E nós, por amor, na prática, podemos ter relacionamentos saudáveis uns com os outros. O nome disso? Amor na prática. Portanto, tanto o perdão quanto a reconciliação são expressões do amor cristão, amor esse que primeiramente o Senhor dirigiu a nós e nós agora também temos a possibilidade de dirigir a outras pessoas. Os versículos 20 e 21 dizem assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos aqui embaixadores, ou seja, nós somos representantes da vontade do Senhor, nós representamos o país celestial, a pátria celestial aqui nesta terra. Nós somos, portanto, representantes. É necessário que nós tenhamos aqui a capacidade, a vivência, a prática de manifestar aqui os valores do céu, que nós tenhamos a possibilidade, a prática, a vivência de manifestar aqui a vontade do soberano do céu, porque nós somos embaixadores. E aqui o texto nos diz que nós devemos estar reconciliados com Deus e diz que o Senhor, que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, ele se entregou na cruz do Calvário. Então, todo o real sacrifício, todo o real movimento em direção a essa reconciliação foi feito pelo Senhor. Tudo que nós devemos fazer agora é ter uma vida de gratidão, é ter uma vida de consciência do nosso estado, o estado que estávamos antes, o estado privilegiado que estamos hoje. Não temos o direito de guardar isso em nós mesmos. Pelo contrário, temos a obrigação de compartilhar esta tão maravilhosa notícia e assim nós podermos também alcançar outras pessoas para que elas também reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Qual é o nome disso? Amor. Isso é perdão, reconciliação, que são duas expressões do amor cristão. Nós podemos encontrar essas características na vida de 3 homens. Então vamos pegar aqui um exemplo de como isso ocorre na prática. Vamos para Colossenses capítulo 4, versículo 10. Então, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Por que é que esse versículo é tão importante para isso que nós estamos vendo nesta noite? Aqui o apóstolo Paulo ele está se referindo a 3 pessoas. Só que a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, sobre essas 3 pessoas, o apóstolo Paulo brigou com 2 delas. E brigou de tal maneira que ele não conseguiu estar no mesmo ambiente que elas. Quem são essas pessoas? Marcos e o seu tio Barnabé. Onde é que nós vemos? Vamos primeiro para Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 5, para nós compreendermos toda esta passagem e este relacionamento desses homens. Primeiro que Marcos, ele não aparece, seu nome não aparece primeiro aqui nesse trecho, mas por uma questão nossa de ganharmos tempo, nós queremos dizer que Marcos ele já tem aparecido desde os primeiros capítulos de Atos como um rapaz,
um jovem, talvez um homem começando a sua vida adulta, ativo na igreja em Jerusalém. E aqui o texto nos diz aqui em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 5 o seguinte: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Esse João aqui é Marcos, João Marcos, tá certo? Então o que é que nós encontramos? O Senhor, ele separa dois homens na igreja. Devemos lembrar que Barnabé, ele fazia parte da igreja em Jerusalém, mas ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para tomar conta, procurar ver como é que estava a situação da recém-nascida igreja em Antioquia. Ele, vendo a demanda que ali tinha e dando graças a Deus, pela graça de Deus que se manifestava naquela igreja, ele viaja até a cidade de Tarso, ele traz Saulo como alguém para lhe ajudar a tomar conta daquela igreja em Antioquia, e em determinado momento, mais ou menos aí por volta do ano 45, aí o Senhor separa o próprio Barnabé e o próprio Saulo como missionários para levarem a pregação do evangelho a outras cidades, para levarem a pregação do evangelho a outros pontos do Império Romano. E o texto está nos dizendo que eles dois, ali, nessa viagem, eles levam como ajudante aquele homem, ou aquele rapaz, aquele adulto ainda jovem, provavelmente aí entre 16 e 22 anos no máximo, alguns querem cravar aí 18 anos para ele, mas a idade dele agora não vem ao caso. O que vem ao caso é o fato de que eles o levam como ajudante. E o versículo 13 nos diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui nós encontramos agora João Marcos, ele se afasta daquela dupla, ele se afasta da intenção ministerial que eles tinham. O texto não nos diz a motivação, o texto não nos fala qual foi o problema, se saudade da família, se dúvida sobre o ministério, se a dureza dos dias de ministério. O texto não fala, qualquer coisa seria especulação. Mas o que o texto fala é que ele deixa o ministério, deixa a sua função de ajudante de seu tio, Barnabé, e também de Saulo, e o texto diz que ele volta para Jerusalém. Então, o que é que nós vemos? Esse ministério do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, ele dura 3 anos naquela região. Então, 3 anos nesse trabalho, viajando de cidade em cidade, pregando o evangelho, estabelecendo e confirmando igrejas. E já no capítulo 15, versículos 36 a 40, 3 anos se passaram. E o texto nos diz assim: alguns dias depois, não alguns dias depois ali daquela viagem ou da saída de João Marcos do ministério, alguns dias depois da discussão que é descrita aqui no capítulo 15, que é uma discussão sobre se era necessário que os gentios deveriam se circuncidar após receberem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E aí
O Espírito Santo, ele dirige toda aquela conversa. Paulo e Barnabé defendem o seu ministério entre os gentios, defendem que não é necessário que haja a circuncisão, porque senão seria salvação pelas obras. E aí, depois dessa discussão, a igreja de Jerusalém confirma que os gentios que não são circuncidados não precisam ser circuncidados depois de convertidos. Então, agora, alguns dias depois deste fato, porque todo aquele ministério, repito, durou 3 anos. Então, aqui agora no capítulo 15, versículos 36 a 40, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então, o que é que nós vemos? Esses homens, por causa do comportamento de João Marcos, esses que formaram aí, eu poderia afirmar que talvez a dupla mais importante do início da igreja, eles agora estavam separados. Paulo e Barnabé. Eles brigaram. Então, Paulo brigado com Barnabé. É claro que, por causa de João Marcos, então nós podemos incluir aí nessa dificuldade também o próprio João Marcos. E, então, este é o contexto que nós encontramos desses 3 homens. O problema é que eles contenderam, e a própria palavra de Deus nos diz que eles não podiam. O texto, versículo 39 diz: e tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Justamente o Senhor, ele nos reconcilia consigo, nos dá a possibilidade de reconciliarmos uns com os outros, nos dá o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, mas com eles dois aqui houve justamente o inverso. Então, agora, quando nós chegamos em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, mais ou menos aí no ano 58, talvez no ano 60, nós temos aí mais ou menos 12 anos depois. Vamos arredondar aí para 10 anos. Mas assim, entre os historiadores existe aí uma divergência de talvez 2 anos. Então vamos arredondar aí para 10 anos depois. O que é que o apóstolo Paulo escreve sobre João Marcos? O que é que nós encontramos? Nós encontramos em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, nós vamos voltar para lá. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 10. A palavra de Deus nos diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Então, o que é que nós encontramos? Aqui o apóstolo Paulo, ele na sua primeira prisão, ou seja, naquela prisão que é descrita ali no livro de Atos, quando ele apela para César, levando em consideração o fato de que ele era cidadão romano, então ele é levado para Roma e lhe é dado aparentemente o direito de que pessoas que ele tenha a companhia de pessoas que são seus amigos, que são os irmãos em Cristo. Então, entre essas pessoas que acompanham Paulo na sua prisão, na primeira vez que ele é preso em Jerusalém, está Marcos. Então, o que é que nós encontramos? O livro de Atos não nos fala sobre essa reconciliação, mas o que nós vemos é que houve uma reconciliação, e uma reconciliação tal que o apóstolo Paulo, ele deixa claro que Marcos está presente com ele, recomenda a Marcos, ele deixa claro que Marcos está presente com ele, recomenda a Marcos à igreja de Colossos, coloca Barnabé como referência. Olha,
Marcos também está comigo, junto com Aristarco. Aristarco e Marcos estão comigo, têm sido fiéis nesse ministério junto comigo. Eu estou aqui preso, mas eu tenho esses dois aí que me ajudam, que estão aqui comigo, mesmo na minha prisão. E Marcos, sabe quem é Marcos? É o sobrinho de Barnabé. Quer dizer, eu posso imaginar, o livro de Atos não mostra, mas eu posso imaginar que o trabalho de Barnabé já tinha uma fama tal que ele agora é dado como referência, uma boa referência sobre Marcos. Olha, sabem Barnabé? Pois é aquele famoso Barnabé. O sobrinho dele também está aqui comigo. Ele não cita a contenda que houve 10, 12 anos antes. Ele não cita qualquer tipo de problema. Ele não vai falar aqui agora do problema ou se Marcos agiu certo ou errado ao ter deixado o tio e o apóstolo Paulo e voltado para Jerusalém ali na primeira viagem missionária. Não, o que ele diz é o seguinte: é um bom homem, amigo meu, ele é alguém que está comigo, refrigerando minha alma, e olha, é sobrinho de Barnabé. Então, nós vemos aí o trabalho de reconciliação por causa do amor. O amor cristão imperando na vida desses homens. Nós encontramos também em Filemon, versículo 24. Olha o que ele fala aqui. Filemon, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, os estudiosos, os historiadores, acreditam que Filemon foi escrito mais ou menos na mesma época, que também é uma daquelas epístolas chamada de Epístola da Prisão. Então, nós vemos aqui Marcos na lista daqueles homens que Paulo chama de cooperadores. Pessoas que deixaram sua vida para somar na vida de Paulo em virtude da pregação do Evangelho. Perdão e reconciliação, expressões do amor cristão. Então, essa cooperação é tanta que já em 2 Timóteo nós vamos ver uma outra coisa. Então vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4. A palavra vai nos dizer outra coisa. Agora, o que é que acontece? Nós vemos em 2 Timóteo que o apóstolo Paulo, ele nos mostra isso em 2 Timóteo, em outros versículos, que não é o caso aqui agora nós olharmos, mas que Paulo dá a entender que ele é solto dessa prisão, ele é absolvido da acusação, ele não é levado à morte. Mas, por causa de perseguição contra cristãos e judeus, ele é preso novamente. Ele agora já não tem mais aquela prisão com a moral, digamos assim, daquele que é um cidadão romano. Que ele estava preso em condições melhores, mas agora, nessa segunda prisão, já em condições piores. Ele mesmo diz a Timóteo que ele está preparado para ser entregue à morte. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 até o 11, dizem assim, 2 Timóteo capítulo 4, do 6 ao 11. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura verter comigo depressa. Aqui ele falando para Timóteo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo,
porque me é muito útil para o ministério. Então, o que é que nós vemos? Na primeira prisão do apóstolo, Marcos estava com ele. Provavelmente, a Bíblia não fala, provavelmente quando Paulo foi solto e continuou seu trabalho evangelístico ali em Roma, Marcos provavelmente foi para ajudar o ministério do jovem pastor Timóteo. Só que agora, quando Paulo é preso de novo e sente que vai ser morto, como a tradição diz, né, que ele foi decapitado por ordem do imperador Nero, ele percebendo que vai ser morto, o que é que nós encontramos? Um homem que sabe que vai morrer. Ele coloca o combate já no passado, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que ele está para ser executado, mas o que é que ele quer? Ele quer continuar trabalhando. Paulo, ele não fica triste, ele não entra em depressão, e com essa palavra aqui eu não quero traçar nenhum tipo de ideia depreciativa para quem está triste ou com depressão. A ideia aqui é traçar apenas a característica de Paulo, tá certo? Então, ele não passa por nenhum desses problemas, pelo contrário, mesmo sabendo que pode morrer a qualquer momento, mesmo sabendo que o imperador poderia mandar matá-lo a qualquer momento, ele ainda assim quer continuar trabalhando. E o que é que ele percebe? O que é que ele escreve? Ele diz, olha, Timóteo, quando você vier, traga Marcos, porque ele me é útil no ministério. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que, na prática, perdão e reconciliação envolve também o reconhecimento de que um ajuda o outro. Reconhecimento de que precisamos andar de mãos dadas. Reconhecimento de que o evangelho cresce quando nós trabalhamos juntos para a glória do Senhor. Quando o amor ele é mútuo. A ama B e B ama A. E ambos se juntam para amar C e o restante do alfabeto. O Senhor ele nos mostra aqui que o Marcos ele é útil. Paulo, ele está em qualquer possibilidade aqui de ser solto, para ele é zero. Mas aí ele ainda quer continuar trabalhando. Ele enfrenta todas as adversidades para continuar trabalhando, para continuar pregando o evangelho, porque é aquilo que ele sabia fazer, pregar o evangelho. E o que é que ele queria? O amigo Marcos por perto, porque Marcos era útil no ministério de Paulo. Nós, amados irmãos, precisamos ser úteis no ministério pessoal um do outro. Nós devemos lutar para sermos úteis na vida um do outro. É necessário que nós lutemos para sermos úteis na demanda que o Senhor colocou para nós. Porque nós precisamos, ao fim de nossas vidas, fazer coro com Paulo. Quando disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, que o Senhor nos ajude a termos como bandeira de nossas vidas para um amor cristão na prática, o perdão e a reconciliação, e também para o reconhecimento da utilidade do outro nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo para a glória dele mesmo. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por ter nos dado o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação e este exemplo maravilhoso, Senhor Deus, de Paulo, Barnabé e João Marcos. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos corações cada vez mais generosos em Ti. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.